Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Em Fé e Vida, pelo espírito do irmão X, a nobre Diana. Poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, dedicara-se ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas nos abismos. Acendia a luz evangélica através de gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente evoluída, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Muitos criminosos, insubmissos, rendiam-se-lhe à palavra convincente e fraternal. Jamais falava como quem repreende condenando, mas como quem esclarece, amando em nome de Deus. E certo dia, veio ao nosso grupo em missão elevada. Ouvia discorrer sobre grandes teses humanas, admirando a sabedoria que lhe palpitava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, naquela vibrante figura feminina, era a luz que a cercava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Esclareceu-me um amigo que a generosa mensageira tinha direito àquela situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas absolutamente inferiores, como também porque vencer em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. A alma sublime reunia Diana a beleza e a bondade e a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra edificante que a trouxera ao nosso núcleo, aproximei-me curioso e envelado. Outros companheiros fizeram o mesmo. A extraordinária posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, todavia, muito simples, parecia desconhecer a própria condição de superioridade. Sorria fraternalmente, comentava os problemas terrestres, como se estivesse envolvida na roupagem carnal. Soberano entendimento das coisas transparecia de todas as suas expressões. E emocionado pelo fato de se consagrar tão nobre criatura às almas embrutecidas, perguntei o motivo de sua preferência, enlevado com a sua simplicidade encantadora. Sim, meu amigo, respondeu Diana, sem afetação, num impulso de minha própria consciência, ofertei 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida. E não me envergonho de dar-lhe a razão do meu gesto. E sorridente, perante o interesse geral, continuou generosa. Não sei se conhece as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Aí sorrimos de maneira significativa, dando a entender a nossa inferioridade. Pois bem, prosseguiu a emissora da sabedoria. Confesso que fui uma das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade representavam o trio dos meus verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes, somente para atacar o ciúme grosseiro. Recebi a oportunidade de 9 existências consecutivas sem resultados práticos. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei no corpo físico vezes incontáveis, faltando em todas as minhas promessas. Sempre a recapitulação do vício daquele círculo vicioso. Envenenava meu esposo pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo, perdi os meus filhos, em virtude da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosamente das esferas mais altas
estendendo-me os braços fraternais, mas, entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento para penetrar e perpetrar novos erros, espezinhando as leis sagradas. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus benfeitores se foram distanciando de mim, elevando-se para as regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao dever cristão. Mas fui ficando mais só no campo dos meus problemas complicados. Por fim, o companheiro de experiências inumeráveis foi chamado à esfera superior, e pelos méritos adquiridos dos espíritos amados que me foram pais e filhos, em várias estações evolutivas, não existia mais nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi absolutamente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me à situação menos digna, demorando-me nas tarefas inferiores como um trapo inútil, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da solidão absoluta, mas houve um dia, contudo, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou caridosamente o seu caso. Estivera na minha posição e vencera com um concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, nas quais perdera sempre, voltou à terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão intensos que foram os serviços amargos que conseguiu dominar o ciúme, o egoísmo, a vaidade e 70 anos de sacrifício incessante. Induziu-me a visitar as esferas tenebrosas e rogar a colaboração dos diretores daqueles que experimentam angústias infernais, propondo-me a maternidade dolorosa da terra. Aceitei o alvitre jubilosamente, que eram 70 anos de luta, o que eram para conseguir uma realização que por mais de 2 milênios não conseguiram efetuar, nem mesmo parcialmente. A generosa amiga conduziu-me aos círculos da treva e do horror. Surpreendi a existência de infortunados irmãos nossos, em estado de loucura, cegueira, deformação. Agitavam-se num turbilhão de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a bondosa amiga reanimou-me e roguei a bênção. E quando meu fervor na rogativa se esterilizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes daquela região tenebrosa e acolheu minha súplica. Aceitar-me-ia o compromisso. Designou-me 4 criaturas que se poderiam reunir à minha alma, dentro de algum tempo, dos círculos carnais, e entre o pavor e a ansiedade regressei ao campo do renascimento terrestre. Desde cedo, porém, reconheci que as minhas condições na luta eram precárias e dolorosas. Desde a infância observei que meu corpo estava em forma de acordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominava meu coração, mas fui lavando as manchas de revolta com lágrimas benfazejas. E porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui obrigado a esposar um homem terrivelmente deformado, que me deu 4 filhos verdadeiramente monstruosos. Ao nascer, porém, o último, meu infortunado esposo, companheiro de quedas em outra época, veio a desencarnar, deixou-me viúva e a pobreza sem remédio. Desejei trabalhar no ganha-pão, no entanto, a desventura dos filhos não me permitia. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente se afastava de mim com repugnância. O egoísmo buscou cegar meus olhos, sugerindo que os enjeitasse. Entretanto, a maternidade dolorosa auxiliava-me a vencer no combate silencioso do coração.
O ciúme alvitrava a revolta e o crime. Mormente, quando surgiam ante os meus olhos de mães felizes, todavia o beijo dos meus filhinhos desventurados induzia minha gratidão pela caridade pública, a humildade de entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca tive parentes que me solucionassem as necessidades. Eu mendiguei nos caminhos, acompanhada pelas 4 crianças infelizes, que se transformaram em adultos cheios de necessidades crescentes. Os 2 aleijados partiram mais cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois. O cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações, conheci de perto os infortúnios e a aflição com os filhos doentes, agonizantes, insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, libertei-me do trio maldito. A morte encontrou-me totalmente renovada com a bênção divina. Pude entoar o meu cântico de vitória. A nobre Diana calou-se sob a nossa viva emoção, e a sublime história valia por nova interpretação da luta terrestre. Ante o nosso silêncio comovido, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Como observam, sou devedor inovidável para com os meus irmãos desventurados. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que mais de 20 séculos de escola tranquila não puderam me ensinar pela minha rebeldia e viciação. É tão grande essa alegria que sinto dentro de mim, tão bela a noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma o que lhes fiquei a dever para a eternidade. Irmão X, em fé e vida.